a gravar. Pronto, valendo. Vamos retomar, então, a igreja de Sardes e vamos dar uma lembrada na igreja de Sardes. Mário, você pode ler para a gente, por favor? Ou então projetar aqui a Bíblia que eu leio? Capítulo 3, né? Vamos lá. Eu vou ler. Não quero dar isso, a Bíblia. Ok. Ao anjo da Ao anjo da igreja. igreja, deixa que eu leio, Mário, por causa da sua voz, senão você vai, Tá, daqui a tá pouco, bom. tá? Tá certo. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome de que vive e está morto. Ser vigilante e confirma o restante, que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, de que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas. O que vencer será assim vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, em primeiro lugar, a introdução de Sardes, né? Era uma cidade que se orgulhava das suas indústrias de lã, de tinturaria. A igreja nessa cidade tinha um conceito de ser uma igreja próspera, uma igreja rica, tá? Espiritualmente, por causa do notável início que a obra tivera por lá. A cidade era a sede do culto Cibele, sendo conhecida em todo o império por sua libertinagem. A cidade era uma cidade extremamente pagã, tá? E devassa, devassidão moral. Então a igreja foi criada no meio disso tudo e era uma igreja próspera, era uma igreja que cresceu, que nasceu e cresceu abençoada, uma igreja rica, em que as pessoas queriam estar lá. Mas o que acontece com tudo que vem muito fácil? Hã? Jesus diz que essas pessoas, que esses crentes, eles eram espiritualmente mortos. Deus conhece as nossas obras e a nossa condição espiritual. Eu falei na outra aula, não adianta a gente ir para a igreja, para uma reunião social. Isso não agrada a Deus. Igreja não é local de encontros. Igreja, o Senhor mesmo diz que será chamada de casa de oração. É lá em que nós prestamos o nosso culto racional a Deus. É lá que nós subimos à casa do nosso Deus para o cultuar em espírito e em verdade. Era isso que acontecia na igreja de Sardes? Não. Amém? Não adianta nada, a igreja está cheia. Paz do Senhor. Rapaz, não adianta nada, a igreja está cheia, está lotada, os bancos repletos, todo mundo se beijando. Ah, meu irmão, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E isso não passar da boca para fora. A frieza e a insensibilidade interior era de um cadáver.
tá? A frieza e a sensibilidade interior é de um cadáver. E Cristo faz essa advertência à igreja de Sardes e fala: olha, quem não morreu está prestes a morrer, porque defunto não consegue levar defunto à vida. Nós só renascemos novamente porque Cristo não ficou morto, ele ressuscitou. É essa compreensão que Cristo chama esse povo de Sardes e fala: olha, não tenho achado íntegra as tuas obras, falta unção, falta calor, falta devoção, falta sinceridade, falta amor uns com os outros, aquele amor, olha, eu amo você como eu me amo. Então, a gente precisa ter a real noção do que nós estamos fazendo na igreja e qual é o nosso compromisso com Deus, porque verdadeiramente o Senhor está presente nos cultos. João, quando tem a visão de Cristo glorificado, ele vê a Jesus andando em meio aos candeeiros. Jesus anda no meio da igreja. A promessa de Jesus é que onde estivessem reunidos 2 ou 3 em seu nome, ali ele estaria presente. Ora, aquele que prometeu é fiel para cumprir, né? Então a gente precisa ter essa noção de que não dá para viver achando que Jesus não está me olhando, que ele não está me vendo. Não, eu não tenho importância nenhuma, Cristo não está me vendo, não. Eu vou lá para a igreja, entendeu? Vou passar um tempo lá, 1 hora, vou lá, né? Tem nada para fazer mesmo. Não gosto de ir para bar, não gosto de ir para balada, eu vou para a igreja. Mas não que o meu espírito se alegre em eu estar na igreja. É um acontecimento social. Era assim que os crentes de Sardes viam a casa do Senhor. Então Jesus fala para a igreja: olha, tens que estar vivo, mas você está morto. Você não está me alegrando. Esse culto que você está prestando não me agrada. Né? Aí, se a gente vai lá para o profeta Joel, o Senhor Deus diz que ele não, que ele abomina aquelas reuniões solenes, sabe? Aquela ladainha, as músicas, elas incomodam o ouvido de Deus. É o que Jesus Cristo está falando aqui. Olha, essas reuniões solenes, isso me aborrece. Eu não tenho prazer nessas coisas porque isso não vem do coração. Não tem um quebrantamento espiritual, não há unção, né? Não tem alegria, mas não é aquela alegria da boca para fora, aquele sorriso forçado, não, a alegria da alma. Poxa vida, eu estou aqui, o meu Deus está aqui, ele está vendo o que eu estou fazendo, glória a Deus, Deus seja... Não, é aquela coisa morna, sabe, sem graça, aquela coisa obrigatória, né? Eu vou para a igreja. Era essa a situação da igreja de Sardes. Nada diferente do que acontece em algumas denominações no dia de hoje, viu, amados? É aquilo que a gente sempre fala, olha, antes de tudo, as cartas às igrejas, elas são, sim, advertências para nós cristãos, nós discípulos de Cristo, daquilo que nós devemos evitar e não devemos permitir que aconteça conosco, nem com a nossa casa. Eita, pastor, agora o senhor pegou pesado, que a minha casa também é lógico, filho. Você já viu alguém morto servir de exemplo para algum vivo? Não.
Se você está morto espiritualmente, não espere que sua família o acompanhe nessa seara, porque não vai. O Senhor, quando expirou naquela cruz e o véu do templo se rasgou, né, Mário? Mário, é uma junta de bois para rasgar, né? Tô ouvindo aqui. Hein, É, Mário? uma junta de bois para rasgar. 18 metros de altura, né? 18 metros de altura, 9 de largura e eu não me lembro agora se era 6 centímetros de espessura, só que tinham 52 fios torcidos de 3 voltas, que davam várias voltas. Tremendo, tremendo. Então, amados, quando o véu do templo se rasgou, entendeu? O Senhor nos fez sacerdotes. Como é que eu vou ser o sacerdote da minha casa se eu estou morto espiritualmente? Como é que eu vou poder falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? É lindo falar isso, mas eu tenho trabalhado como sacerdote para isso virar realidade? Ou eu tenho simplesmente estado morto espiritualmente, ou enfraquecido espiritualmente a tal ponto que eu não consigo mais agregar a minha família, né? Então, essas situações, nós precisamos compreender que o Senhor Jesus coloca diante de nós, não é só para desnudar a nossa situação espiritual, é para ver se a gente acorda mesmo, é um choque de realidade. E o Senhor fala, olha, alguns aí não contaminaram as suas vestes. Alguns de vocês continuam no caminho, entendeu? E eles andarão de branco. E andarão comigo. Né? O que fez com que essa comunidade esfriasse espiritualmente? Amados, eles permitiram que o mundo entrasse na igreja. Eles permitiram a mundanização da igreja. Como? Vou citar aqui alguns exemplos. Olha, a gente, para conquistar o jovem, né, a gente precisa de uma estratégia diferente. Amados, no Exército, a gente tem um lema que inventou, começa com I e termina com P. Né? O P é de prisão, não é isso, Mário? É isso, Vitor. Amados, não existe estratégia nova, não, amados. Está escrito que tem que ser feito. Pregar a tempo e a fora de tempo, quer oportuno, quer não. O grande problema é que hoje, olha, não, vamos fazer a balada gospel. Olha, vamos fazer o São João gospel. Olha, o gospel. Que gospel, irmão? Nós temos que ser discípulos de Cristo. Não precisa inventar nada, não. A fórmula é a que está na Bíblia, o resto todo é conversa fiada. O resto todo é conversa fiada. Não, mas aí o senhor está sendo muito pragmático. O senhor está sendo muito... É uma visão curta. Não, amados. A visão do reino, ela não é uma visão para amanhã, não. Ela é uma visão para agora, para hoje. Não existe essa história de estratégia para trazer, não. Isso é conversa do diabo, diga-se de passagem. Tá? A gente não precisa de estratégia, não. A gente precisa abrir a Bíblia e pregar o Evangelho. O que Deus fala através do profeta Isaías? Quão belos são os pés sobre os montes daqueles que anunciam o Evangelho e dizem a Sião que o seu Senhor vem. Amados, não existe outra fórmula. Pregação
Aprove a Deus convencer os humildes através da loucura da pregação. Não precisa inventar nada, não. Aqui, não achei Sabe? aqui a questão do véu. Você quer que eu leia? Lê sim, Mário, é bom, é bom. O véu do templo que rasgou de alto a baixo por ocasião da morte de Cristo, referido em Mateus 27:51, tinha uma espessura de 10 centímetros, ou seja, de 4 polegadas. Era tecido com 72 dobras torcidas e cada dobra feita com 22 fios e media 18 metros de altura por 9 metros de largura. E somente uma junta de bois poderia rasgá-lo. Então, amado, retroagindo aqui ao que a gente estava falando sobre loucura da pregação, eu gosto muito da pregação feita por Elias. Adoro. Da pregação feita por João Batista. Linda. Arrependam-se, porque é chegada a vós o reino dos céus. Ei, Herodes, e a tua mulher, Heródia, ela é tua cunhada, vocês estão em adultério. Elias chamava Jezabel de sacerdotisa de Baal, de feiticeira, de idólatra. Queridos, essa história de estratégia, que me perdoem as denominações e os líderes que pensam diferentes, porque o pensamento é livre, né? Então, pensar diferente é uma opção de cada um. Mas eu prefiro a Bíblia. Determinadas coisas que a gente vê, olha, são muito bacanas, são muito bonitas no papel, mas se não tiver o dia do evangelismo e eu ir lá pregar, sabe? Ir lá entregar o panfletinho, aquela pessoa que aceitou a Jesus Cristo, eu não fazer como se fosse uma plantinha e ir lá regar todo dia com uma palavra, pegar pela mão, porque é assim que a gente faz com aqueles que amamentam, a gente põe no colo, ou pega pela mão e conduz, vai para frente não, filho. Não tem outro jeito não, tá? Então, para mim, essa palavra estratégia não vem do reino de Deus. Entendeu? Não precisa de estratégia nenhuma, é só abrir a Bíblia e colocar os lábios a serviço do reino. Então, aqueles que não se promiscuírem, o Senhor Jesus diz que andarão junto com ele. Eu creio, verdadeiramente eu creio. Amém? Nós vamos agora para a igreja de Filadélfia. Oh, Jesus. Pode colocar a igreja de Filadélfia na Bíblia para a gente? Olha que coisa tremenda. A sexta carta, a igreja de Filadélfia. Assim diz a palavra do Senhor. A anjo da igreja em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, que tem poucas forças. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo, porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém te tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, a que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Tremendo, né, irmãos? A igreja, o nome da igreja significa amor fraternal ou amor entre irmãos. Tanto a cidade quanto a igreja eram pequenas. Mas não esquecidas por Deus. Das 7 igrejas do Apocalipse, é considerada a mais perfeita por Cristo, sem qualquer motivo de censura ou repreensão. Como seu nome já diz, havia verdadeiro amor por Cristo e entre os irmãos. Amados, vamos lá. Quais são as igrejas que não receberam repreensão de Cristo? Quem me ajuda aí? Quem pode responder? Jesus. Tem que perguntar aqui. Se tu perguntar, aí ele responde. Só um Não, minuto. Eu tô ouvindo e passando roupa. Mas tem Amados. Tiatira. A única que não foi repreendida foi a Filadélfia. Não, temos 2. Deixa eu ver, deixa eu ativar minha memória aqui. Essa Filadélfia eu gravei bem, porque nada o Senhor tinha contra ela. Tem outra igreja. Foi a segunda igreja também, não foi? Exatamente. A igreja perseguida, que é a igreja de... Hã? Pato. Oi? Não. Pátimos é a ilha. Esmirna. Laodiceia, Isso! Igreja de Esmirna. Laodiceia, Sardes, todas essas foram Pérgamo, todas elas foram condenadas. Laodiceia nós ainda vamos estudar. Né? Isso. Aí tem Esmirna. É Esmirna e Filadélfia. Esmirna é a igreja perseguida. Tá? Isso. Foi a igreja que sofreu grande perseguição. Que era a igreja pobre, né? Que eu vou dizer que era a igreja pobre. No caso, pastor, mas a igreja era grande. Mas a igreja, a Esmirna, é a igreja perseguida. A igreja pobre é Filadélfia. Quando ele fala aqui que tens pouca força, tá? Era uma igreja poderosa, era uma igreja pobre e de poucos recursos. Aqui está errado, viu? Tens pouca força. Ela não era uma igreja... Tá errado, não, tá certo. Ela não era uma igreja pobre e de muitos recursos, poderosa de muitos recursos. Ela era pobre. Era uma igreja necessitada, tá? Mas Deus, quando olha para nós, ele não olha para o nosso bolso, ao contrário do que muita gente pensa. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando fala acerca de seio de Abraão, quando ele fala acerca do julgamento de Deus, ele coloca 2 situações muito claras. Coloca Lázaro como o desaventurado, tá? E é ele que recebe de Deus as bem-aventuranças, enquanto o jovem rico, ele vai para o Hades, para o inferno, tá? Então, ela era a igreja em que Deus olhava, Cristo olhava para aquela igreja, era uma igreja tão amada por ele, entendeu? Porque era uma igreja que era fiel no todo. Porque, amados, é difícil falar isso aqui, mas é uma realidade, tá? Me perdoem as pessoas que têm recursos, mas verdadeiramente os pobres são muito mais fiéis. Verdade. E aqui diz que ela era uma igreja muito atribulada, né, de Esmirna, ela era uma igreja de muitas tribulações, era uma igreja pobre, porém, para Deus, era considerada a igreja mais rica, né, por sua fidelidade ao Senhor. Então, amados, Cristo não tinha nenhuma repreensão para fazer por Filadélfia. Nenhuma. Ele olhava para aquela igreja e falava, olha aí, ó, esse é o meu povo.
Esse é o povo que se chama pelo meu nome. É esse povo que cumpre o mandamento que eu deixei. Ama o teu irmão como a ti mesmo, o teu próximo como a ti mesmo. Essa era a maneira que Cristo olhava, e é esse crente que nós devemos ser. Amém? É esse cristão, né? É esse cristão que Cristo quer de nós, sabe? Que nós andemos verdadeiramente em novidade de vida. Que a nossa preocupação não seja com o dia a dia. Porque a palavra diz que cada dia se encerra com o seu mal. Que a nossa preocupação seja a vida eterna. Eu tenho que viver de maneira a agradar a Deus para que não me seja roubado, né? Não me seja roubada a minha coroa. Porque essa história de uma vez salvo, salvo para sempre, isso é conversa fiada. Porque se não fosse, Jesus falaria: olha, cuidado para ninguém roubar a tua coroa. Né? Então, a gente precisa, em primeiro lugar, entender quem é Jesus Cristo verdadeiramente. Santo e verdadeiro. Ele é o próprio Cristo. É Cristo que está falando. Aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Ou seja, a decisão de Cristo ela é imutável. Imutável. Nada pode alterar o edito de um rei. Tá? E ele coloca uma porta aberta para essa igreja. O que significa essa porta aberta? Amados, é o que eu estava falando antes na igreja de Sardes. A porta aberta é uma oportunidade incomum para a pregação do evangelho. Nós fomos chamados para sermos discípulos de Cristo, reprodutores de ovelhas. Nós fomos chamados para anunciar o evangelho, as boas novas do Senhor para a humanidade. Não nos cabe escolher hora, lugar, estratégia. Não. Olha, eu vou fazer nada contra teatro, tá, amado? Vou fazer um teatro que vai chamar os jovens. Amado, sabe o que vai chamar os jovens? Coloca a tua Bíblia embaixo do braço, pega lá um monte de folhetinhos com o carimbo da igreja, vai lá de porta em porta. Olha, posso trazer uma palavra de esperança para a sua vida? Jesus Cristo lhe ama, quer mudar a sua realidade, a realidade da sua família. É a pregação do Evangelho de Deus. O resto todo, amados, é conversa de quem não quer sair de dentro da igreja para evangelizar. Tá? Evangelismo não é oba-oba. É uma coisa muito séria. Né? Muitas pessoas discordam da minha opinião, normal, entendeu? Ninguém é obrigado a concordar com ninguém, mas nós temos que ter um ponto de convergência que é a palavra de Deus. Tá? E Cristo fala, olha, você não é uma igreja poderosa, não tem recursos, no entanto, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Embora fracos e de poucos recursos, não corromperam a palavra de Deus e o nome de Cristo, nem com falsos ensinos, nem com viver indigno do Senhor. Amados, isso aqui, sabe o que está sendo falado aqui? Olha, essa igreja é a igreja verdadeira, que prega a sã doutrina, que está preocupado com a obra da cruz.
que está preocupada e ocupada em fazer discípulos. Não tem olho grande financeiro. Não inventa moda para encher a igreja. Sabe? A gente precisa muito compreender as situações que levam uma igreja a se desvirtuar daquilo que Deus colocou como necessário às igrejas e se transformam em sinagoga de Satanás. Os judeus que se julgavam o verdadeiro povo de Deus, mas negavam a Cristo e perseguiam a igreja do Senhor. Esses judeus acreditavam ser os verdadeiros adoradores de Deus, mas rejeitavam a Cristo, sendo usado por Satanás para prejudicar a igreja. No tempo correto, o próprio Senhor Deus fará com que esses judeus venham reconhecer que os crentes de Filadélfia eram, de fato, o verdadeiro povo de Deus. Amados, os judeus aqui, os que se julgam judeus como verdadeiro povo, isso aqui aponta para os crentes que se acham crentes de primeira qualidade. Porque para alguns aí tem um crente de primeira qualidade, tem aquele que acha que é crente, tá? E tecem juízo, falam, entendeu? E, no entanto, perseguem a igreja. Pô, pastor, mas tem crente que persegue a igreja de Jesus? E como? Lotado, viu? Lotado. Tá? Tem crente que fala, é poliglota em língua estranha. Profetiza em hebraico, grego e aramaico. Todo dia tem uma visão nova para contar. E diz que com quem isso não acontece, ó, então tu não é abençoado por Deus, não. Deus não te usa, não. Tu não é vaso. Igreja lá tem revelação, não. Então a igreja lá está com nada, não. E isso existe para Jesus? Hein, irmãos? Havendo línguas, cessarão. Profecias, cessarão. Só o amor permanece. Interessante, né? Os crentes fiéis que guardavam a palavra e perseveravam no Senhor serão poupados da hora da provação, grande tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro que rejeita Cristo. Mas, amados, tem um detalhe. Eles serão poupados da grande tribulação, leia-se segunda parte, tá? Segunda parte. A gente precisa entender que o próprio Senhor Jesus, ele fala para a igreja, olha, venho sem demora, conserva o que tens. Não se acomode, não seja negligente, mas continue no bom procedimento, como tem feito até agora, e persevera, porque virão dias difíceis. Virão dias difíceis, né? Então, a gente precisa entender, amado, que nada é de graça e que o galardão por fazer parte da igreja de Filadélfia, ele é maravilhoso. Vejamos, então. O vencedor será coluna, crente fiel que tenha segurança de ser estabelecido eternamente no reino e em comunhão com Deus. O Senhor Jesus gravará sobre ele o nome de Deus. O salvo de Cristo pertence a Deus, sendo cidadão completo e perfeito da Nova Jerusalém e alvo de todas as bênçãos e promessas de Deus. O novo nome significa uma nova vida, para ser uma referência ao novo nome que os salvos receberão nos céus.
Então, amados, a gente tem a esperança de um grande galardão por fazer parte de Filadélfia. E eu posso escolher qual igreja que eu faço parte? Pode, deve. Sai lendo de Éfeso e vai até o final de Laodiceia e vê quais são os parâmetros desse cristão que vai estar na igreja de Filadélfia. É aquele que atentar para os ais das outras 5 igrejas. Então, se eu atentar para os ais, para as repreensões às outras 5 igrejas, eu vou estar na igreja de Filadélfia. Não haverá nenhuma repreensão do meu posicionamento cristão, da minha conduta cristã. Tá? Então, o Senhor Jesus ele está nos dando a fórmula do sucesso. Jesus está nos dando a fórmula do sucesso. Filhão, está aqui o caminho, tu segue se quiser. Se não quiser, filhão, é porta larga. Porque a porta que leva para o céu ela é porta estreita. Não dá para você estar no mundo e me servir. É incompatível essa situação. Sabe? É incompatível a situação do cristão que quer servir a Deus estando no mundo. Estar no mundo, que eu digo, é fazer parte de Babilônia. Tá? É não ter se libertado, não ter fugido de Babilônia. Porque caminhar pelo mundo, enquanto estivermos na carne, nós vamos caminhar. Agora, pertencer ao mundo, aí é outra situação. Ou você pertence a Cristo, ou você pertence ao rei de Babilônia, que é Satanás. Tá bom? 7ª igreja. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Eu repreendo e castigo a todo quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, terrível, hein? Terrível, hein? Essa carta é terrível. Ela é terrível porque em nenhuma outra o Senhor Jesus, olha, você vai precisar comprar. Analisem bem o que o Senhor Jesus está dizendo para essa igreja. Laodiceia era uma das cidades mais ricas do Império Romano, que orgulhosamente recusou a ajuda de Roma quando foi destruída por um terremoto em 60 depois de Cristo. Era um centro industrial, bancário e comercial. Possuía também uma faculdade de medicina e produzia um colírio famoso em todo o Império. Essa igreja já existia nos tempos do apóstolo Paulo. Amados, o Amém, assim seja. Na língua hebraica, Cristo é o Amém, isto é, a consumação de todas as promessas de Deus.
O princípio da criação de Deus. Quando ele fala isso aqui, aí alguns vão falar, e Cristo foi criado, ó. Não. Cristo não foi criado. Cristo é Deus. Ele subsiste ao tempo. Ele é atemporal. Ele é uma das pessoas da divina Trindade, do Deus triuno. Ele é o Verbo de Deus. Ele é a palavra de ação. O Espírito Santo é o poder. Né? Então, o princípio aqui não quer dizer início, mas sim fonte, origem de tudo que foi criado e veio existir. Alguém ficou com alguma dúvida com relação ao princípio da criação? Amém. Glória a Deus. Nem frio, nem quente. Eita, amados, olha. Eu conheço um montão, hein? Quem conhece aí? Sim, queridos, espiritualmente mornos. Pessoas indiferentes. Não se consideram indiferentes, mas são. Né? É aquele camarada que coloca maior fogo e na hora H ele sai de perto e deixa os outros trabalhando. Eu tive a ideia. Quem dera fosse frio. Quem dera estivessem desavisados, afastados. Seu lado estaria claro, né? Sua miséria fácil de reconhecer. Quem dera fosse quente, fervorosos, vivos, atuantes, sentem prazer em agradar a Deus. Também sua situação, já seria bem definida. Mas porque é morno, porque é apático, porque vive se esquivando, porque não tem prazer em estar com os outros, porque não tem prazer na comunhão, e por aí vai o porquê, o porquê, o porquê. Era uma igreja agradável, simpática à sociedade, pagã e corrupta. Não incomodavam ninguém e, consequentemente, não sofriam qualquer perseguição. Eita Jesus, igreja agradável, ó, simpática à sociedade pagã. Uai, para ser simpática à sociedade pagã, essa igreja tinha que ser pagã, né? Para ser simpática a uma igreja, a uma sociedade corrupta, essa igreja tinha que ser corrupta. Alguma semelhança, Mate, com algumas denominações que a gente vê hoje por aí? Não? Eu tenho Aqui que me parecer. Eu tenho que perguntar pelos nomes aqui, senão o pessoal não responde, não. Uhum. Por exemplo, Começa pelo Berg. Vou começar pelo Berg. Berg. Um modelo de igreja simpática à sociedade pagã. Você conhece alguma? Com certeza. É aquela que se adapta ao mundo, né? Tem uma aí que fez um arraiá gospel no templo. Exatamente. Tem um aqui bem pertinho de casa que fez um São João Gospel. Amados, eu não vou falar que foi a Igreja Batista da Lagoinha que fez um arraiá gospel dentro do templo da igreja, não, tá? É ótimo. Caramba, não era para ter falado. Aqui parece que foi a Horus, aqui em Jardim Brasil. Faz São João, faz carnaval gospel.
carnaval é de Satanás. Aí você coloca gospel. É porque é um capeta O Berg falou algo interessante agora, Aquino. Basta colocar o nome gospel e qualquer coisa tá liberada. Tendo gospel na frente. Santifica. Santifica. Macumba gospel. Já tem na Universal. Macumba gospel. Todo mundo de branco. Não, isso aí é normal já. Tem igrejas, amados, que termina o culto e começa a balada gospel. Acredite se quiser. Tem igreja que os músicos terminam de louvar a Deus, tá? E vai todo mundo para as baladas. Aí eles querem ser chamados de levita. Aí eles querem ser chamados de levita. Chegar cedo para limpar o templo, parece um. O camarada que se diz levita, ele se acha o músico. Entendeu? Aí o ensaio do cara, ele está no... Em vez de estar lá com louvor, ensaiando, tal, orando, jejuando, se consagrando, não. Ele está afinando os instrumentos ao som de um forrozinho. Porque és morno, vomitar-te-ei. Aquela criatura causa ânsia ao Senhor Jesus. Quem já tentou tomar água morna aí? Já tentou, Mário? Já usei, pastor, água morna. Já. É legal? Já usei água morna. Aquele sopão aqui, quando a gente chega na selva, que a gente bota tudo para fora, que a gente é obrigado a beber. Então. Dá vontade de vomitar quando você toma água morna. Agora você imagina Jesus Cristo falar isso acerca de uma criatura. Acho que é a pior palavra que existe, né, pastor? Pastor. Pronto? Pastor. Oi? Quer dizer, quando ele fala morno, é porque não está agindo corretamente de acordo com a palavra de Deus, não é isso? A igreja está... Não é só isso, não. Não é só isso, não. Porque quando não age de acordo com a palavra de Deus, o peão é frio. Cristo coloca aquilo numa situação espiritual muito pior. né? Cristo coloca aqui como uma coisa abominável, uma coisa que dá asco, que dá ânsia de vômito. Entendi. Ele não só vai rejeitar, como vai cuspir. Ixi. Complicado. É complicado. Espiritualmente complicado. Ou segue sincero com a palavra de Deus. É aquele crente, sabe, que não tem prazer em fazer a vontade de Deus. Entendi. Diz que é crente, mas... Ou quando vai fazer, faz de qualquer jeito. Tem que fazer com cautela e tem que fazer com sinceridade. Tem que fazer com temor e tremor. Com amor e tremor. Ok, pastor. Obrigado, ok. Amém. Pois dizes, estou rico. E abastado. Não preciso de coisa alguma. Me dizes aonde está o teu tesouro, ali eu te direi aonde está o teu coração. Não é mais ou menos isso, Mário?
A gente precisa, amados, rever os nossos conceitos, sabe? Ô, pastor, Pois não? essa parte aqui que ele está falando sobre estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, que o senhor falou agora, que onde tá o meu coração, onde está o dinheiro, onde está, que o senhor falou agora? Onde está o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Exatamente. Quando fala nisso aí, fala como se não é questão de você trabalhar e conquistar, não é isso. É quando você negligencia a sua vida espiritual. Ou seja, você só pensa em ganhar dinheiro, em ganhar. Mas você não é uma pessoa, vamos dizer assim, que gosta de ajudar, que gosta de ajudar o irmão, que o seu dinheiro só serve para você, não serve para ajudar ninguém. Eu acredito que seja isso, não é isso? Não, não é só isso. Veja bem. Quando você elege, tá, a prosperidade financeira e material para a sua vida, você tirou dela a Deus. Ô, pastor, O que eu vou falar aqui parece até meio esquisito, mas essa é a realidade. Ao homem de Deus próspero, ele não precisa correr atrás. Deus faz com que as suas bênçãos o alcancem. E isso é bíblico, está escrito. Olha, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantas? Todas as coisas que me são necessárias. De repente, para eu ser um homem extremamente abençoado, eu não preciso ser próspero financeiramente. Quem sabe disso é Deus, tá? Como existem milhares de pessoas prósperas que são miseráveis espiritualmente. Diria que a grande maioria, tá? Então, quando você, em vez de colocar o reino de Deus como tua prioridade, tua meta, você coloca as suas finanças, você não vai se lembrar das coisas de Deus, porque elas não estão na tua meta. Vocês estão me entendendo? entendi, pastor. Ou seja, não está na sua prioridade, né? Exatamente. Porque quando o Senhor me põe recursos à mão e eu administro de maneira cristã, esses recursos irão prosperar. Aí entra o que eu falei, né? Saber administrar o dinheiro, né? Saber administrar a parte que Deus coloca na tua mão. Exato, ajudando o Que não é irmão. o todo. Que não é o todo. Tá? Olha só o que eu estou falando para vocês aqui. Dízimo é princípio de gratidão a Deus. Reconhecimento de que Deus Isso mesmo. é Ele quem me dá todas as coisas que Ele me coloca à mão. O princípio de gratidão, eu simplesmente fico com a mordomia de 90%, ou seja, Deus me incumbe de administrar 90% e 10% é aquela parte que cabe ao meu reconhecimento de gratidão a Deus. Então, esse dinheiro eu devolvo para o Senhor, para a administração da sua obra. A obra do Senhor, a administração da obra de Deus, então tem lá manutenção do templo, manutenção do obreiro, missões, e isso vai sair dos nossos bolsos. Amém? Esse é o nosso princípio de gratidão com Deus. Senhor, tu me coloca por mordomo de 90% de tudo que eu ganho. E com esses 90% que o Senhor coloca na minha mordomia, o Senhor ainda me faz prosperar ainda mais.
Por quê? Porque eu tenho um princípio de gratidão e um princípio de obediência e fidelidade, e eu devolvo 10% ao Senhor, para que a sua obra seja mantida. Todos entenderam? Amém. Tá? Você quer um princípio de prosperidade para a tua vida? Seja fiel. Não existe outro. Porque quando nós priorizamos o reino de Deus, Deus prioriza a nossa vida. O grande problema de nós cristãos é que a última parte do nosso corpo que se converte é o bolso e a carteira. A língua também, pastor. Oi? A língua também. Então, amado. Pastor, Oi? eu gostaria de fazer uma pergunta, hein? Eu oferto, eu não dou o dízimo, não, porque eu recebo só a pensão do meu filho. Aí eu aprendi que eu tenho que ofertar, né? Porque a gente não dá dízimo de pensão, de algum benefício, de coisa assim. A gente não dá o dízimo, a gente dá uma oferta, né? Isso aqui Minha é assim que querida, eu faço. eu posso ser franco com você, sem você se chatear comigo? Ah, pode sim. Você aprendeu errado, tá? Dizimar é reconhecer que Deus é o meu provedor. Então, se você recebe uma pensão, o que você vai fazer? Você vai separar a parte, segundo propõe o teu coração, que a princípio ela é igual ou maior do que 10%, tá? E devolver ao Senhor. Porque esse recurso que te chega à mão é fruto da misericórdia de Deus. Nós temos que entender, amados, que quando a gente ora o pão nosso de cada dia, nós estamos colocando na responsabilidade do Senhor a nossa provisão. A provisão das nossas necessidades. E nós temos que ser extremamente agradecidos ao Senhor. Sabe? As pessoas podem dar o nome que quiser. Sabe, irmã Simone? As pessoas podem colocar o nome que quiser. Mas o nome correto do princípio de gratidão que foi estabelecida entre Abraão e Melquisedeque, tá? O nome deste princípio é dízimo. E ponto. Ah, pastor, e o dízimo da lei? O dízimo da lei é para o povo de Israel. Para nós, é um princípio de gratidão. Aquela parte da Bíblia que a viuvinha ela deu uma ofertinha, não é através daí não que isso foi tirado? Não. O que acontece? Vamos lá. Jesus Cristo, quando estava no templo em Jerusalém, quando foi observado essa oferta, nós precisamos entender o caráter das ofertas no templo. Você tinha o dízimo que era entregue diretamente na casa do tesouro. Os judeus celebravam holocaustos, tá? Que era um tipo de oferta. Os sacerdotes se alimentavam do dízimo. Amados, dízimo, na lei, ele nada mais era do que 10% da colheita, para vocês verem a diferença. A sociedade daquela época era uma sociedade agrária, tá? Então, o dízimo era 10% da colheita ou dos rebanhos. Oferta de primícias eram os frutos temporãos. Os primeiros frutos que davam na colheita, essa era a oferta de primícias, tá? A oferta em dinheiro, elas não eram comuns porque o dinheiro era muito caro naquela época, tá bom?
Então, o que Jesus coloca ali como exemplo não foi a quantidade nem o valor, mas foi o princípio da gratidão da viuvinha. Porque ela deu a Deus, ela sacrificou ao Senhor aquilo que de melhor ela tinha, enquanto os outros estavam entregando aquilo que sobrava, que sobejava. Abraão, quando dizimou a Melquisedeque, ele não dizimou colheita, não dizimou rebanhos, tá? Ele dizimou das suas posses, do que era seu. Entendi, pastor. Obrigada. Tá? Queridos, nós precisamos entender que dízimo ele é um reconhecimento de gratidão a Deus, não pelo que Deus faz, mas pelo que Deus é na minha vida. Então, Deus é o meu Jeová Rafá, é aquele que me cura. É Jeová Jirê, aquele é o provedor da minha vida. Ele é a minha bandeira. Ele é Sinequetu Yavé, o Deus da minha justiça. Então, eu não dizimo por gratidão a Deus pelo que ele faz, mas pelo que ele é na minha vida. É um princípio de gratidão. Vocês estão compreendendo? Pastor Adelso, se o senhor quiser fazer algum reparo, em nome de Jesus, fique à vontade. Tá? Então, a gente precisa compreender a realidade das coisas. Aqui, Jesus fala para essa igreja, olha, se você acha que você é rico, abastado, nada. Pronto? Quero não, meu pastor, está tranquilo, não? Você é pobre, cego e nu. Tu é infeliz. Porque você, com todas essas riquezas, com toda essa abastança, você vai para o inferno. Porque essas riquezas são coisas deste mundo, são coisas passageiras. Pastor, Pronto. estou com a dúvida aqui. Pois não. Porque muitas pessoas que alegam que o dízimo só era válido no Velho Testamento para o povo lá de Israel, e no Novo Testamento não fala no dízimo, só fala em oferta. Eu queria tirar essa dúvida. Não, fala no dízimo, sim. Fala No Novo dízimo, Testamento. sim. Sim, lógico. Vamos lá para Mateus 23. Pode abrir para mim, por favor, Mário? O Senhor diz para o povo fazer tudo o que os fariseus mandam, inclusive no dízimo. Mateus 23. Eita, Jesus, a letra está bem? Aí muitas pessoas. Tem pessoas que alegam que quando. Eu não sei se é esse texto aí que fala em Mateus, que é no Novo Testamento, que o pessoal fala. Tem pessoas que falam que Jesus está falando no Novo Testamento, mas ele está falando no Novo Testamento, citando o Velho Testamento. Citando o Velho Testamento, que não voga para que não é válido para hoje o dízimo. Hoje é válido a oferta. Quando ele está citando em Mateus, ele estava citando o Velho Testamento. Muitas pessoas alegam isso. Não, meu querido, olha só, deixa eu te explicar aqui uma coisa. Aí é visão do meu ministério, tá? Uhum, certo. Eu deixo a todos aí a compreensão e a diretriz do seu pastor, o anjo da igreja que Deus colocou para cuidar da sua vida espiritual. Tá? Mas, biblicamente falando, o dízimo é um princípio de gratidão a Deus, tá? Instituído no Gênesis, quando Abraão dizimou a Melquisedeque, sumo sacerdote de Salém, que é um tipo de Cristo. Tá? Ok. Já estou aqui abrindo aqui a minha Bíblia para falar para vocês.
Ô, pastor, Pois não? o livro de Mateus foi escrito para quem? O livro de Mateus, o Evangelho, É, para todos nós. mas naquela época foi escrito para quem? Para que povo? Não, não. Foi escrito para a Igreja de Cristo. Porque eu vi escrito lá que Mateus parece que escrevia para os judeus. Não. Negativo. Isso aí, quem falou isso aí desconhece história bíblica. Porque para O quem que foi vale que para ele o foi que vale, escrito olha do só, o público que judeu. vale para os judeus, o que vale para os judeus, tá? É o Torá. No Torá eles não reconhecem nenhum dos evangelhos. Logo, esse livro não pode ter sido escrito para os judeus. Versículo 23 do capítulo 23 do livro do Evangelho de Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer, sem omitir aquelas. Ou seja, é necessário não só dizimar, tá? A gente precisa compreender, amados, que dízimo é bíblico, o dízimo da lei não é para a igreja do Senhor, todavia, o princípio de gratidão do dízimo deve ser observado, porque o próprio Senhor Jesus disse textualmente: eu não vim para mudar a lei ou os profetas, mas para dar cumprimento. Contra fatos não há argumentos, tá? Então, hoje é muito comum as pessoas acharem que eu vou fragilizar a um cristão se eu falar de dízimo e de oferta. Nós temos que ser maduros para entendermos que a obra de Deus não se faz com maná. Seria muito bom se pudesse, tá? A obra de Deus se faz com recursos, e esses recursos nos são entregues por Deus, e parte dos recursos que nos são entregues, nós temos que devolver como um princípio de gratidão para que a obra seja administrada, seja feita. A gente precisa ter maturidade espiritual para compreender isso. Eu não vejo o porquê de tanto milindre para falar num assunto tão normal, sabe? Nós precisamos compreender a real necessidade de colocarmos em primeiro lugar na nossa vida o reino de Deus e a sua justiça. E colocar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça é cumprir com a nossa parte nesse reino. Né? Jesus Cristo, quando foi lá ressuscitar Lázaro, ele olhou para a multidão que olhava para ele e falava: caramba, agora vão vir 2 querubins aqui, vão rolar a pedra, ele vai lá, o que ele vai fazer? Não. Ei, vocês aí, ó, rola a pedra, que era pesada para dedéu. Era muito pesada. Ou seja, olha, filhinho, aquilo que te cabe fazer, você faz, porque o sobrenatural é comigo. Alguma dúvida, amados, sobre dízimos? Gente, a gente não pode procurar desculpa para cumprir com a nossa obrigação. Mas minha dúvida não era no dízimo, não. Minha dúvida só era no livro, entendeu? Porque o dízimo é gratidão a Deus. Gratidão, o livro. Amados, olha só. O Torá judeu, ele é composto do Pentateuco, dos livros históricos e sapienciais, do rolo dos profetas menores, maiores, Então, a gente precisa entender que nada do Novo Testamento é considerado pelos judeus. Nada.
como também nada do período interbíblico, intertestamentário, é considerado no cânon hebraico, tá? Aqueles livros apócrifos, Macabeus, Judite e por aí vai, nem esses são reconhecidos no Torá ou na Septuaginta, tá? No Novo Testamento, né, no cânon, é considerado que os três evangelhos sinóticos, o Evangelho de João, tá? O livro de Atos dos Apóstolos e as cartas paulinas, cartas de Pedro, cartas de João, cartas de Judas e carta aos Hebreus. E o livro de Apocalipse. Ponto, morreu. No nosso cânon também não são reconhecidos os livros apócrifos, tá? Então, amados, esse povo aqui era um povo cuja sua expectativa era uma expectativa mundana, terrena, sabe? Eu não estou preocupado com o reino dos céus, eu tenho dinheiro. Então, eles viviam num estado espiritual lastimável, tá? Eles não estavam nus porque eles não estavam cobertos com as vestes de justiça, que somente Cristo pode dar. Aí vamos lá, que compres de mim, amados, aí é complicado, hein? Aí é complicado. Porque o que acontece? Nós, quando aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como autor e consumador da nossa fé, nós nos colocamos numa situação muito complicada. Por quê? Porque nós somos criaturas celestiais vivendo num mundo de pecado. Tá? Mas a gente vai lutando, vai batalhando para manter um padrão crescente de santidade até que a gente atinja a estatura de varão perfeito. É o que fala, é o que o apóstolo Paulo nos fala, né? Agora acontece o seguinte: quando a gente sai da presença de Jesus, né? A gente está calcando aos pés a aliança com o sangue que a gente foi santificado. É necessário que Cristo seja crucificado novamente. A gente está fazendo de Cristo vitupério, sabe? É complicado. É por isso que Cristo fala, ó, que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Você vai ter que adquirir, filho. Sabe? E essa igreja, né, como sendo a última igreja, é aquela igreja que se aproxima a galope do Apocalipse, da grande tribulação. Então, é aquela igreja mundana. E como é que esse povo vai comprar de Cristo? Sendo os mártires da grande tribulação. Essa igreja de Laodiceia, ela será a igreja dos mártires da grande tribulação. Tá? É aquele povo que vai acordar no meio do pesadelo e falar, caramba, eu não fui, eu fiquei. Cadê meus irmãos em Cristo? Não ficou mais ninguém, só estou eu aqui. Querida, aí você vai confessar Jesus na tua morte. Então você vai ter que comprar
dele o ouro refinado. Pastor, Pronto? perdão, desculpa aí, eu não entendi esse significado aí de que Jesus falou, que compre de mim ouro refinado. Você pode repetir aí, por favor? Posso. E nenhuma das repreensões feitas antes às igrejas, Jesus usa esse termo, que de mim compre alguma coisa, não. Jesus diz o quê? Arrepende-te, volta. Aqui não, aqui ele está falando que o arrependimento já não cabe. Olha bem, é necessário que de mim compres o ouro refinado pelo fogo. Cristo os exorta a comprar, a adquirir dele o verdadeiro fogo da fé, refinado pelo fogo do Espírito Santo e sua palavra. O livro de Apocalipse nos fala em mártires da grande tribulação. Ora, se a igreja de Cristo será arrebatada, quem são esses mártires da grande tribulação? São aqueles que conheciam o caminho, mas não foram levados. São aqueles que ganharão o ingresso com a sua morte, com a sua martirização. Por isso eles são chamados de mártires da grande tribulação. No caso, eles conheceram a palavra de Deus e não obedeceram ela. Não. E no dia vai ser mais complicado para ganhar a salvação, né? Vai pagar, vai ser morto pela palavra de Deus. Ninguém ganha, né? O que acontece é o seguinte: Cristo veio para todo aquele que nele crê. Ele veio para todo mundo? Não. É um erro. Não. Cristo veio para todos. Não, Cristo não veio para todos. Isso é um grande erro. Que a palavra fala assim, mas Cristo veio, como é? João 3,16, quem pode ler para mim? 3,16. Para mim, Cristo veio para todos que aceitem. Não. João 3,16. João 3,16. Cristo não veio para todos. Vamos ler a Bíblia. João 3,16. Quem pode ler para mim? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é isso? Continua a leitura, por favor. Não, assim, eu tenho Não, tenho então na memória. Abre aí para mim, por favor. João 3,16. Eu vou ler, pastor. Pode ler, Patrícia. Pode ler. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não Para aí, pereça. por favor, Patrícia. Amém. Patrícia, só um minuto. Aí está falando para todo mundo? Não. Crê. Todo aquele que nele, Jesus Cristo, que crê no Senhor Jesus. Crê a Não é obediência. pra Aí crê as duas. O crê também aí está no contexto aí de obediência, não é isso? Não. Obediência à palavra de Deus. Não. O diabo obedece. E ele obedece, conhece Jesus e é rebelde. Não é eu tô falando... obedecer, não, nem conhecer, não. É crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Entendi. Esse texto fala explicitamente disso. Jesus Cristo, o único Filho de Deus, foi dado em nosso favor. Nosso quem? Todo aquele que nele crê. Então, Jesus não veio para todo mundo. Jesus veio somente para os que creem. Tá? A graça, ela pode ser alcançada por todos, porque a vontade do Pai é que nenhuma só alma se perca. Todavia, ele enviou Jesus para derramar essa graça
para aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Tá? Aí é a Ô, mesma pastor, coisa que a gente está pensando. É a mesma coisa que a gente está pensando. Só que eu vou de outra maneira que você falou. É o que eu estou Não. dizendo. Ele veio para todos que crê. ô, pastor, Se mas assim, todos crerem nele, ele veio para ele. Se ele não crê, não veio. É a mesma coisa. Aqui. Ô, Não. pastor, Berg, pastor, não, pastor. Berg. Sabe por quê? Porque existe algo de imperativo nessa afirmação do amor de Deus. É imperativo que quem seja alcançado pela graça creia no Senhor Jesus como autor e consumador da sua fé. Ô, Isso pastor, é mas imperativo, né? A partir do momento que eu falo que é para todos que creem, não é bem assim, não. Tá? Porque crer, muita gente crê em muita coisa, né? Por exemplo, tem gente que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, no entanto, acha que precisa de Maria como intercessora. Aí ele não crê. Ele crê em Maria. Não. Ele crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Filho de Maria, mas que quem intercede por nós é Maria. No entanto, ele afirma a fé católica, o credo católico, afirma que Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. Mas não glorifica a Cristo como o único nome pelo qual mereçamos ser salvos. Você está entendendo? Então, não é para todos os que creem, é para todo aquele que crê em Cristo como autor e consumador de sua fé. Ou seja, pastor, pois não. isso quer dizer, ou seja, ele crê que Jesus é filho de Deus, mas não crê que Jesus é suficiente para a salvação. Tem que haver outro intercessor. Exatamente isso. É exatamente isso. Então, a forma correta é dizer que Jesus Cristo, ele é autor e consumador, único e suficiente. Quando eu digo que ele é o único e suficiente, é que não existem outros para fazer a intermediação sacerdotal entre nós e Deus, tá? Cristo, ele se coloca como nosso sumo sacerdote, porque ao mesmo tempo que ele apresenta o holocausto a Deus, ele é o holocausto, tá? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É através do sangue de Jesus que nós fomos comprados, tá? Por ele. Então, se eu falar que todo que crê vai ser salvo, não. É todo que crê nele, Jesus Cristo, como autor e consumador, único e suficiente. Tá? É essa situação que a gente precisa entender. Todos entenderam? Alguém tem alguma pergunta? no pastor, eu estou falando assim que o crer aí, eu creio que Jesus é filho de Deus. O crer é isso aí, né? E que só ele é suficiente para a salvação de nós, é isso? Isso. Mas também esse texto, quer dizer que esse texto em nenhum momento fala também eu creio no contexto de obediência à palavra de Deus, não? Esse texto aí. Olha só, vamos lá. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Verbo que habitou entre nós. 1 João, né? Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Confere? Ok. O que é verbo? Palavra. Como é que eu vou crer em Jesus e não vou crer na palavra, se ele é a palavra? Está me ouvindo? Como é que eu vou obedecer a Jesus e não vou obedecer a palavra, se ele é a palavra? É verdade, pastor. Ok. Tem razão. Aqui não está me ouvindo? Estou te ouvindo. É só uma questão aí que eu acho que deu
com algum tipo de confusão. O texto de João 3,16, ele diz que a vontade de Deus, o propósito de Deus, Jesus foi enviado para que todos fossem salvos. A vontade do Senhor é que era, e é ainda, né? Que todos sejam salvos. Porém, infelizmente, nem todos serão, porque nem todos aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Eita glória! Queridos, a beleza da palavra de Deus é que, às vezes, a simplicidade ela vale mais do que 2.000 horas de conversa. Né? Por isso que o Cândido é meu pastor. O que acontece, amados, é o seguinte: quando Jesus foi enviado, no princípio do tempo, lá na plenitude do tempo, né? Jesus já sabia quem se salvaria ou não. Deus já sabia, o Espírito Santo já sabia. Tá? Mas ele deixa claro a premissa da salvação. A premissa da salvação é reconhecer e crer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. É isso, meu apóstolo Mário? Exatamente. O Senhor Jesus, tanto ele, o Pai e o Espírito Santo, eles já sabem quem vai e quem não vai realmente nascer de novo, aceitá-lo como Senhor e Salvador. Não quer dizer isso que Deus predestinou uns para o céu e outros para o inferno. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando da onisciência dele, que ele sabe quem vai e quem não vai. Agora, que a vontade dele é que todos fossem salvos, sim. Mas, infelizmente, né, por conta da... Cada um toma a sua decisão, ele deixa o ser humano... ele expõe, ele mostra a palavra, a verdade, e deixa que a pessoa faça a sua decisão. E aí muitos não querem aceitar a Jesus como Senhor e Salvador e não serão salvos. O bacana disso tudo, amados, bacana, né? É bacana mesmo, é o lindo disso tudo, é que Deus, ele, de maneira alguma, em momento algum, ele te obriga a absolutamente nada. Mas ele fala, olha, abre teu olho, né? Continuando aqui, olha, o colírio. Laodicea era uma cidade famosa pela produção de um colírio, que era usada em toda aquela região, que era uma região desértica, né, para amenizar o sofrimento pela claridade do sol. Tá? Só que aqui Cristo fala, olha, não adianta você limpar teu olho só com esse colírio aí. Você precisa curar teu olho para você poder enxergar o teu real estado lastimável. Para a gente, amados, para a gente poder enxergar o nosso estado, basta nós fazermos uma introspecção. Porque se tem duas pessoas que sabem exatamente quem nós somos e qual o nosso real estado espiritual, somos nós e Deus. A gente não consegue esconder de nós mesmos quem nós somos e nem de Deus, né? Aqui no verso 19, né, interessante é que o Senhor fala que ele disciplina e ele exorta a tantos quanto ama. Deus só deixou tudo escrito, amado, porque ele nos ama e ele não quer que nós nos percamos. Então ele nos disciplina mesmo, ele manda aí as lapadas, entendeu?
Manda as lapadas mesmo. Deus não brinca de ser Deus. Ele fala, filho, te amo, mas eu sou justo. E eu, na minha justiça, não vou olhar para você. Eu vou olhar pelas coisas que você faz, tem feito. Né? E ele ainda vem e fala, olha, ser zeloso, arrepende-te. Né? Gente, está aqui um compêndio maravilhoso para nós, para que nós possamos fazer o autoexame, sabe? A palavra de Deus ela é tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que a gente consegue fazer ligação entre as coisas que a gente está vendo em Apocalipse com a carta de Paulo aos Coríntios, com a primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, a advertência que o Senhor nos traz. Olha, antes de ceiar, examina-te, pois, a ti mesmo. Ser zeloso, arrepende-te, não seja negligente, indiferente à voz do Senhor. Mude de atitude e modo de pensamento, converta o seu coração. Amados, nós somos chamados ao autoexame o tempo inteiro. E Deus faz isso não é porque Ele gosta de ver a gente sofrendo com as nossas misérias, não. Muito pelo contrário. Ele faz isso em função do seu amor e da sua justiça, para que nós venhamos a meditar sobre o nosso estado espiritual e a nossa salvação. Porque tem coisas, amados, que dependem desse autoexame. Ora, como é que eu vou saber a minha situação espiritual com relação à frieza, com relação ao pouco caso, ao desleixo na obra de Deus? E como é que depois eu vou orar para Deus para que minha família venha servir ao Senhor? Como é que vou falar, não, Senhor, eu quero que eu e minha casa sirvamos a Ti? Pô, mas do jeito que tu serve, filho, tu acha que tu é exemplo para os da tua casa? Então, amados, é um autoexame permanente, sabe? É um autoexame permanente. Essa carta da igreja de Laodiceia, ela é uma carta seríssima, né? Que nos traz uma percepção, porque ela é a igreja que está mais próxima da grande tribulação. Sabe? Ela é a igreja que está mais próxima, e Cristo ainda fala, olha, eis que estou à porta e bato. Fala da proximidade da volta de Cristo. Aqui está falando da proximidade da volta de Cristo, porque Cristo já veio e já retornou para o Pai. E nós não estamos falando mais aqui do servo sofredor, nós estamos falando aqui do Cristo glorificado, do Cristo vencedor, aquele que tem os cabelos brancos, olhos, da sua boca sai a espada, sai o julgamento, os seus pés como um latão reluzente para poder pisar os seus inimigos, para que todos os seus inimigos sejam como estrados do seu pé. Nós estamos falando aqui do Cristo do Apocalipse. E ele está às portas. Eis que estou à porta e bato. Cristo está próximo. E ele não quer que você se perca. E se você abrir a porta do seu coração para esse Cristo, ele vai entrar na tua casa e vai cear com você e você com ele. Esse Cristo glorificado quer ter intimidade conosco. O problema é que as pessoas que estão com o mundo na cabeça, elas estão com seus olhos e ouvidos tampados. Mas mesmo assim, Cristo está falando, olha, eu estou à porta, eu estou chegando, eu estou voltando.
Me ouve. Me deixa ser presente na tua vida. Pastor, esse aqui, se abrir as portas, a gente usa muito esses versículos quando a gente vai evangelizar, Uhum. né? Que a gente chega e diz assim ao irmão, olha, Jesus está batendo na porta do teu coração. Se tu abrires, ele entrará e ceará contigo e mudará a tua vida e aí em diante. A gente usa esse versículo deste modo, né? Ele também se aplica, porque aqui o Senhor está falando, Berg, para a igreja, entendeu? Embora possamos usá-lo e aplicá-lo de uma forma evangelística, mas aqui a palavra, esse verso foi escrito para a igreja. Então o Senhor está falando à igreja. Eu achei muito interessante o que está escrito aqui. Ó. Eles levavam o nome de Cristo, mas Cristo mesmo não se achava em seus corações. Eram somente uma casca vazia e oca. Cristo foi posto para fora e eles nem perceberam, não sentiram sua falta. Estavam ocupados demais em adquirir bens materiais. Cristo bate na porta da vida dos crentes de várias maneiras. Laodiceia. Isso, pela oração, pela leitura da palavra, nas mensagens pregadas, nos estudos bíblicos. Será que estamos ouvindo ele bater? E quando a igreja chega nessa situação moral e espiritual, sabe? Essa igreja, ela está próxima do fim, tá? Isso aí é uma coisa que a gente precisa entender, que Cristo aí, no caso dessa carta à igreja específica de Laodiceia, ele fala, ó, eis que estou à porta, né? A gente se esquece de fazer a relação de Cristo glorificado, do Cristo vencedor, do Cristo que vai julgar, do Cristo que vai vir buscar a sua noiva, tá? Com a igreja. Quando Cristo fala para essa igreja, olha, você precisa comprar de mim. Olha, eu estou à porta. Eu estou às portas e bato. Ou seja, eu estou voltando. Então, essa fala de Cristo, ela é uma fala evangelística, sabe? E ela é uma fala profética, porque ele está falando, olha, se arrepende, eu estou chegando, eu estou voltando. Se você me convidar, eu entro. E nós vamos ter uma comunhão verdadeira e íntima. Se não, você vai para onde, filhão? Você vai ficar. Nós precisamos compreender, né, que as cartas, elas, na realidade, são ordenamentos de Cristo para a sua igreja em todas as épocas e para todos os cristãos em todos os momentos de suas vidas. Tá? Porque a igreja somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo da igreja. Essas admoestações não são para templos ou para cidades. Essas admoestações são para o corpo de Cristo. E nós, membros desse corpo, né, nós temos as nossas fases espirituais, né? Nós temos fases em que nós estamos no primeiro amor, temos fases em que nós abandonamos o primeiro amor, temos fases em que nós somos perseguidos por amor da palavra,
Eu posso dizer que eu e o Cândido fomos perseguidos um bocadão lá na terra, porque a gente era crente, né, Cândido? Meu irmão, fui em todo o quartel que eu passei. Então, nós temos todas essas fases, amados. Nós temos que estar nos policiando para estarmos permanentemente em Filadélfia. Tá? Misericórdia de nós se nós chegarmos à condição de Laodiceia. Misericórdia de nós. Viu? Então, essa é um compêndio de advertências, de ais e de volta ao primeiro amor, volta ao caminho, volta à palavra, voltando à palavra. Isso é um programa da Rádio Atos 2. Tá? Já aproveita, né, Aquino, faz o gancho para os irmãos aí que Já quiserem aproveita, voltando à palavra. ouvir a nossa rádio. Amados, nós precisamos estar, como eu falei na aula passada, com a nossa mente, o nosso coração cativo em Deus. Ah, pastor, por que cativo? Porque nós somos servos. E a palavra servo vem da palavra escravidão, servidão, escravidão. E o Senhor Jesus, quando nos conclama a colocarmos sobre nós o seu jugo, jugo quer dizer cangalha. Quem já viu a junta de boi? Não tem lá os dois boi com um pau no pescoço? Aquilo ali é um jugo, é uma cangalha. Tá? O Senhor diz, olha, vem que o meu jugo é legal, meu fardo é leve, vem que eu sou legal. E é mesmo. Sabe? Ser servo de Cristo é uma honra. Né? Ser servo de Cristo é você poder olhar para os teus filhos, para os teus netos e falar, olha, esse é o caminho. E como diz a palavra de Deus, né, que se nós ensinarmos os nossos no caminho que devem andar, quando eles crescerem, não se desviarão. Né? Para a gente poder falar, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós vamos para os braços do Pai, mas os que ficarem nos seguirão. Então, amados, a salvação é coisa séria, é tão séria, que Deus enviou Jesus para nós. Tá? Próximas 2 aulas vai ser com o pastor Mário, em nome de Jesus. Ele vai estar ministrando. Amém! E vai ser a partir do capítulo 4. Então, se aqui nós vimos o Senhor Jesus no capítulo 1 e 2, né, como o vencedor, Filho de Deus, glorificado, nós vamos ver Deus agora. Se a gente fechar os olhos, entendeu? A gente vai ter uma visão mais sublime do que teve o profeta Isaías, no capítulo 6. Porque nós vamos ver Deus no seu trono, como é, os 24 anciões, nós vamos ver tudo. E tudo isso quem vai estar passando para a gente, quem vai estar ministrando na vida da gente, é o nosso pastor, doutor Mário, Cândido Mário de Queiroz. Vitor Aquino Emanuel, esse aí é o meu pastor. Amados, só para a gente encerrar por hoje, para não ficar pendente para a próxima semana, esses 3 últimos itens aqui, se ouvir a voz e abrir a porta que se refere a esse texto só se abre de dentro para fora. É o coração, né? Que a chave está por dentro. O Senhor, ele é um cavalheiro, ele não é como Satanás, que arromba a porta, que entra pela janela. Não, ele bate. Ele bate, como a gente já viu, através da palavra, da oração, da pregação, de várias formas. Então, quem tem que abrir a porta somos nós, porque a chave está por dentro, a porta só se abre de dentro para fora. Somente o pecador pode abri-la. Deus não força ninguém a coisa alguma. Entrarei em sua casa e cearei com ele. Representa a comunhão verdadeira e íntima
intimidade com Deus. Se ouvirmos a sua voz e se abrirmos a porta, ele entrará e estará conosco em comunhão. Amém? E o último aqui, o verso 21, sentar-se comigo no meu trono. Cristo concede ao salvo a honra de reinar com ele em seu reino. Meu irmão, isso aqui é tremendo, hein? Tremendo. Já pensou que honra? Você está sentado ali junto com o Senhor no reino dele? É algo tremendo, né? Ele concede essa honra aos salvos, aqueles que abriram Nós a porta. jogaremos junto com Cristo. O Verdade. apóstolo Paulo fala lá na 1 aos Coríntios, capítulo 6, né, que nós havemos de julgar os anjos. Verdade. Olha que tremendo, né? É tremendo demais. Gente, é maravilhoso você saber que depois de uma vida onde nós tivemos tantas dificuldades, tantas tristezas, tantos ais, sabe? Onde a gente viu tanta coisa ruim, nós vamos reinar em glória com Cristo. Que horizonte maravilhoso que nos é mostrado, né? Tremendo. Então, amados, que a nossa fé seja uma fé perene, que a nossa fé seja uma fé madura, que nós verdadeiramente consigamos aprender do Senhor, porque Ele nos ensina com amor, Ele cuida de nós, das nossas famílias, sabe? E eu vou pedir agora para o nosso irmão Afrânio estar orando, agradecendo a Deus pelo término do estudo de hoje. Amém, irmão Afrânio? Amém, pastor. Oremos. Santo e eterno Deus, te rendemos graças, Senhor, por esse estudo. Pai, assim como tua palavra penetra em nosso coração e divide as juntas e medulas, abre nosso entendimento espiritual, Senhor, nosso intelecto, nossos ouvidos espirituais, para que possamos compreender, Senhor, este estudo que está sendo dado. Amém. Abençoa os pastores que estão à frente dessa obra. Sim, Pai. Abençoa todos os irmãos que estão presentes e os que não puderam, por algum motivo, não puderam acompanhar a aula de hoje. Sim. Abençoa e vai dando oportunidade, Senhor, de que no próximo sábado todos estejam presentes nesta sala. Amém. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo e a igreja diz... Amém. 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 Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Ele é Amém. Graça e paz, amados. Glória. Amém. Até semana que meu vem. pastor, eu tô vendo Oi. que o senhor já está curado, viu? Que o senhor não foi, que o senhor não correu, não deu nenhuma carreirinha. Não, É mesmo, Berg. Ele não saiu em nenhum momento. Não, foi não, correu não. É. A não ser que, depois eu passo para você essa revelação, a não ser que. Sabe que é isso? Foi a oração de Patrícia. Ah, é.